Vamos ver um exercício em determinar o campo magnético do fio infinito, mas só que usando a lei de Ampère. E para usar essa lei, a gente precisa de antemão ver como é a intensidade e a orientação desse campo no fio. Isso dá para saber sem utilizar aquilo que nós já conhecemos a respeito do campo magnético do fio. Tendo essa informação sobre a intensidade e orientação do campo, a gente vai poder definir um percurso adequado para a gente resolver a equação de Ampère. E vamos fazer isso para o caso do fio com espessura zero, o fio filiforme, que é de interesse prático quando a gente trata de algum caso em que a espessura do fio é muito fina. E depois vamos fazer a mesma coisa, só que para um fio cilíndrico, um fio com diâmetro finito, que é o caso que a gente mais encontra na prática. Vamos lá. Vamos ver a intensidade e orientação do campo magnético de um fio retilíneo. A gente pode afirmar por uma mera questão lógica que o campo magnético do fio com uma corrente I, ela tem as seguintes características. A primeira coisa é que a intensidade desse campo ele deve ser constante em pontos equidistantes ao fio, ou seja, você tem a mesma intensidade em pontos equidistantes ao fio. E esses pontos equidistantes vão formar naturalmente um cilindro coaxial ao fio. Uma outra coisa que a gente pode falar com certeza é que essa intensidade do campo ela vai diminuir com a distância, e que à medida que a gente se afasta do fio, certamente essa intensidade ela deve diminuir. E isso se aplica igualmente para o caso de um fio cilíndrico. Se ao invés desse fio filiforme, a gente tivesse um fio cilíndrico no eixo. Agora, quanto à orientação do campo, a gente precisa analisar com mais cuidado. Para ver isso, vamos ver isso num sistema de referência em coordenadas cilíndricas, com o fio colocado sobre o eixo Z e a corrente também seguindo a orientação desse eixo. Com isso, a gente pode dizer que qualquer campo magnético gerado por esse fio, ele deve ter essa estrutura, ou seja, um componente radial, um componente em θ e um componente em Z. Então a gente pode analisar cada um desses três componentes individualmente e ver se eles realmente existem ou não. E vamos fazer essa análise supondo desconhecermos a lei de Biot-Savart. Vamos ver o componente radial. Existindo esse componente radial, ele seria algo como isso aqui. No desenho da esquerda, a corrente vai para cima e o campo vetorial ele sai do fio para o infinito. Agora, invertendo o sentido da corrente, o campo também deve inverter. Então, no desenho da direita, a corrente está indo para baixo e o campo agora vem do infinito em direção ao fio. Agora eu coloco dois observadores, A e B, que vão observar essa configuração do J e do B através das extremidades do fio aqui no desenho. Se eles enxergarem a mesma configuração do J e do B quando a corrente chega em direção a eles, ou também quando a corrente se afasta deles, isso quer dizer então que esse campo deve existir. E isso porque o fio ele não tem um lado preferencial. Não tem nada que diga que a corrente vai daqui para lá ou de lá para cá, pois sendo o fio infinito, ele não tem nem lá nem cá. Bom, o que eles vão ver então? No fio da esquerda, o observador A vai ver o J chegando e o campo BR saindo do fio. E o observador B vai ver o J indo e o campo BR saindo do fio também. Agora, com a corrente invertida, o A ele vai ver o J indo e o BR convergindo em direção ao fio. E o observador B ele vai ver agora o J chegando para ele e o BR convergindo em direção ao fio. Veja que esses cenários estão em conflito com esse caso da esquerda aqui, quando a corrente está indo para cima. Um observador enxerga, com a corrente chegando para ele, um campo convergindo para o fio e o outro vê um campo divergindo. E o mesmo ocorre quando a corrente está se afastando. Eles veem cenários diferentes, e isso quer dizer que esse BR não existe. Vamos ver agora se existe o componente axial, o componente ao longo do eixo Z. E, de novo, eles devem ver a mesma configuração do J e do B para correntes nos dois sentidos. E aqui o desenho, no da esquerda a corrente está subindo e o campo também está subindo. E quando eu inverto a corrente, que é o caso da direita, eu inverto também o sentido do campo. Essa orientação do B em relação ao J é totalmente arbitrária. A gente poderia ter adotado o contrário. O importante é que quando inverto a corrente, eu tenho que inverter também a orientação do campo. Bom, utilizando esse cenário que está no desenho, então o A ele vai ver uma corrente chegando e também um B chegando em direção a ela. E o B vai ver o J e o B se afastando. Agora, com a corrente no sentido contrário, o A ele vai ver o J e o B se afastando e agora o B ele vai ver todos eles chegando para ele.
Então, para os dois casos, os observadores observam exatamente a mesma coisa. E dessa forma, se torna plausível que exista esse componente axial. Mas esse campo ele deve diminuir com a distância. Então, vamos aplicar a lei de Ampère usando esse contorno que está na figura aqui. A integral do B dl ele deve ser μ0i. E como o contorno não encerra nenhuma corrente, esse i vai ser igual a zero. Ou seja, a integral de B dl, um contorno fechado, ele deve ser igual a zero. Agora, observando na figura, no trecho AB, o percurso é perpendicular, então não vou ter nenhuma contribuição. De B a C, eu vou estar em sentido oposto ao campo, então vai ter um menos. De C a D, novamente perpendicular, sem nenhuma contribuição. E de D a A, eu vou estar paralelo, portanto, o sinal mais. E isso tudo tem que ser igual a zero. Então, se o trecho BC e o trecho DA tiver um comprimento L, a primeira integral vai dar menos BL e a segunda integral vai dar mais BL. Mas os B's com intensidades diferentes. Então não tem como isso dar zero. Ou seja, esse campo axial ele viola a lei de Ampère. Portanto, a gente conclui que o componente axial do campo ele também não existe. Bom, sobrou o componente em θ, o componente azimutal, que a gente sabe que é o componente que existe, mas vamos conferir usando o mesmo critério que usamos para os outros componentes. E de novo, se existir, a gente deve enxergar a mesma configuração do J e do B para a corrente nos dois sentidos. E aqui na figura eu tenho com a corrente indo para cima um campo num dado sentido, e na figura da direita, invertendo a corrente, eu inverto também o sentido do campo. O A vai ver o J chegando e o campo no sentido anti-horário. E o B vê o J indo e o campo no sentido horário. Com a corrente invertida, o A vê a corrente indo e o campo no sentido horário, exatamente como o B tinha observado. E o B vai ver agora a corrente chegando e o campo agora no sentido anti-horário, exatamente como o A tinha observado. Então, como observam a mesma configuração, esse componente ao longo de θ, esse Bθ, ele então deve existir. Mas será que ele satisfaz a equação de Ampère, como a gente verificou para o campo BZ? Para ver isso, vamos usar esse contorno gama dessa figura aqui. Ele não envolve o fio. Portanto, a integral do B ele vai dar zero. As únicas contribuições vão ser do trecho BC, que está em sentido contrário ao campo, e de D até A, que está paralelo ao campo. Nesse primeiro, a gente tem o campo B1, que seria o campo no raio R1, multiplicado pelo arco, que é R1 θ0. E para o trecho de D até A vai ser B2 vezes R2 θ0. Veja que nessa equação, se o B tiver uma dependência com 1 sobre R, isso realmente vai dar zero. Com uma dependência com 1 sobre R, então o campo seria uma constante, digamos, C1 sobre R. E para esse primeiro eu teria um campo C1 sobre R1 e para esse segundo C1 sobre R2. Veja que os R's vão se cancelar e isso realmente vai dar zero. Por isso, esse campo ele deve ter uma dependência com 1 sobre R, que a gente sabe que acontece, pois o campo do fio é μ0i sobre 2πr. Agora, tudo isso que nós vimos foi para o fio filiforme. Se a gente pegar um fio cilíndrico e a gente fizer a mesma análise, a gente vai chegar ao mesmo resultado. Portanto, para o fio filiforme ou fio cilíndrico, com uma corrente axial, o campo é puramente azimutal. Vamos então usar essas informações para ver como é o campo magnético do fio infinito. Vamos ver isso usando naturalmente a lei de Ampère. Vamos agora determinar o campo magnético do fio infinito a uma distância r do fio. Vamos ver para o fio filiforme, ou seja, o fio bem fino, e para o caso do fio cilíndrico. Primeiro, o fio filiforme. A gente tem a lei de Ampère. Esse fio ele tem uma espessura zero, é uma linha matemática com uma corrente I. Vamos usar coordenadas cilíndricas com o fio sobre o eixo Z. Aqui eu tenho o desenho com a corrente ao longo do eixo Z e a gente sabe que o campo é ao longo de θ. Veja que a gente está usando o fato de saber qual o sentido do campo em relação à corrente, que é a regra da mão direita. Mas caso a gente adotasse o campo no sentido oposto, digamos em menos eθ, o que vai acontecer no final é que aparece um menos. Isso é como acontecia na lei de Gauss, que quando aparecia o menos, isso implicava que o campo, na realidade, era no sentido oposto ao sentido adotado. E aqui é a mesma coisa. Se aparecer um menos, quer dizer que o campo é no sentido oposto ao sentido que foi adotado. Usando esse B ao longo de θ, como está na figura,
a gente vai ter então que a integral do BdL no contorno fechado, o B ao longo de θ e o dL ao longo de θ vai dar 2πr bθ. A corrente interna é a corrente que cruza essa superfície delimitada por gama. E assumindo que o fio tenha, entre aspas, uma seção transversal, então essa corrente vai ser positiva, vai ser mais I. Substituindo tudo na equação de Ampère e trocando o R pelo Rzinho, a gente obtém que o Bθ é m0I sobre 2πr, que é o resultado que a gente tinha obtido pela lei de Biot-Savart. Agora vamos ver para o caso do fio cilíndrico. Agora a gente pode ver como vai ficar o campo dentro e fora do fio. O campo é puramente azimutal e vamos usar a mesma circunferência coaxial ao fio para definir o contorno de integração. Para o ponto P no interior do fio, como essa figura aqui, o contorno tem um raio R e passa pelo ponto P. A integral de BdL vai dar Bθ 2πr. A corrente encerrada pela superfície delimitada por gama é essa corrente que está em verde aqui na figura. Então eu preciso calcular o fluxo de J através dessa superfície de raio R. Eu tenho um elemento de área dA, que é 2πr dr, e calculando então o fluxo de J, eu tenho J em Z, e pela regra da mão direita, a normal também está no sentido de Z, e como o J é constante, isso aqui vai dar J vezes πr2, que é essa área verde que está na figura. Substituindo tudo na equação de Ampère, a gente obtém que o Bθ é m0jr sobre 2. Agora dá para escrever isso aqui em termos da corrente total, a corrente externa. A corrente I é o fluxo de J através de toda a seção do fio, uma integral de R de 0 até o raio do fio, que é A. E com J constante, a gente obtém que o J é igual a I sobre πa ao quadrado, que é a área da seção transversal do fio. Substituindo esse J na equação do Bθ e aproveitando e substituindo o R pelo Rzinho, a coordenada radial, a gente obtém isso aqui para o Bθ, e isso para R menor que A. Portanto, a intensidade do campo magnético ela aumenta linearmente à medida que a gente caminha para a borda do fio. Agora, para um ponto no exterior do fio, aqui o desenho, a integral fechada de BdL vai dar de novo Bθ vezes 2πr, e agora a corrente, que tem que ser calculado usando toda a superfície definida pelo gama. Então, o fluxo de J na área A, a gente pode escrever que é o fluxo de J na área AW, que é a área da seção do fio, mais o fluxo no resto, que é a área total menos a área da seção do fio. Agora, a normal de qualquer elemento de área dessa superfície A, ela vai estar saindo da página, junto com a corrente J. Então, essa primeira integral vai dar mais I, e a segunda integral vai ser zero, pois nessa parte externa o J é igual a zero. Substituindo na equação de Ampère e generalizando usando a coordenada radial Rzinho, a gente obtém que o Bθ é m0I sobre 2πr, e isso então para R maior que A. Agora, essa solução, junto com a solução que obtivemos no interior do fio, elas dão o mesmo resultado na superfície do fio. As duas vão dar m0I sobre 2πa. Por isso, o resultado final é que o B é ao longo de θ, e o módulo desse campo é isso para R menor ou igual a A, e m0I sobre 2πr para R maior ou igual a A. Portanto, a gente tem um Bθ contínuo na transição do interior para o exterior do fio. Para analisar, vamos usar uma variável radial normalizada ao raio A do fio. Ou seja, vamos usar um beta igual a R sobre A. E a equação da intensidade do campo vai ficar desse jeito em função do beta. Fazendo o gráfico, a gente tem isso. A intensidade do campo ela aumenta linearmente no interior do fio, e a sua intensidade é máxima na borda do fio, onde o beta é igual a 1. Daí em diante, o campo começa a diminuir. A intensidade cai para 5% do máximo quando o beta é igual a 20. Ou seja, a 20 vezes o raio do fio, a intensidade do campo cai para 5% do campo máximo. Naturalmente, é uma redução mais lenta que o caso do campo elétrico da carga pontual, que cai com 1 sobre R ao quadrado. Então, em relação a esse campo elétrico, o campo magnético cai mais lentamente. Vamos fazer um resumo. A gente determinou, usando a lei de Ampère, o campo magnético do fio filiforme e do fio cilíndrico.
Vamos deixar registrado aqui o do fio com diâmetro finito, que é o caso real. E o que a gente obteve é que para a corrente ao longo do eixo Z, o campo é azimutal, com essas intensidades. Dentro do fio ele aumenta linearmente com 1 R e fora ele cai com 1 sobre R. Portanto, com a lei de Ampère, a gente tem agora qual é o comportamento do campo magnético do fio real. E é isso aí.